Gente, hoje a intensificação da produção é a saída tecnológica mais utilizada pelos pecuaristas profissionais para a diminuição no custo de produção. Nessa circunstância, o confinamento de terminação quase sempre é convocado para garantir maior lotação das pastagens ao longo do ano. Um resíduo do confinamento é a produção do esterco, que deve ser encarado, na verdade, como um subproduto dessa atividade, pois o mesmo se apresenta como fonte fertilizante para o uso na própria propriedade, em áreas de produção de grãos ou de volumosos. Entretanto, é raro encontrar uma unidade de confinamento que utilize esterco de forma eficiente. O mau uso se dá por falta de equipamentos adequados, tanto da coleta como da distribuição, e ainda por falta de adequação do terreno, do piquete de confinamento para então coletar, também para as perdas de nutrientes pela demora na retirada do esterco, má distribuição, entre outras. Mas principalmente pelo desconhecimento de suas qualidades como fertilizante, pelos gestores do confinamento, o que então gera pouco interesse no seu uso. Pensando nisso, eu tive uma prosa muito boa com o nosso colaborador engenheiro agrônomo Fabrício de Oliveira Andrade sobre a importância do uso do esterco na pastagem, na horta e, por que não dizer, também no solo. Ele explicou a importância de se utilizar o esterco na adubação agrícola nos dias de hoje. Filósofos, 300 anos antes de Cristo, já observava a importância do esterco nas suas plantações. Portanto, o esterco, ele, como fonte de nutrientes e como matéria orgânica, ele é extremamente importante ao bom desenvolvimento das plantas, ao ponto que esses filósofos já recomendavam o uso de estercos na agricultura. Inclusive, há citações históricas em que esses mesmos filósofos observavam que o Estado grego ele se arruinou por ignorar o poder que tinha a matéria orgânica no desenvolvimento das plantas e, consequentemente, no sucesso de suas lavouras. A matéria orgânica ou esterco de gado, ou qualquer outro esterco, seja de caprino, de aves, nós citamos o esterco de gado, porque é o que nós mais temos aqui em nossa região. Ele é extremamente importante, pois, além de promover a melhora física, também promove a melhora química dos nossos solos. Bom, então você falou que a gente pode utilizar o esterco não só da vaca, né, do gado bovino, mas então qualquer outro tipo de ruminante e também das aves. Claro. O esterco de gado é o que nós encontramos com maior facilidade aqui no noroeste de Minas, por ser a criação bovina a que nós mais desenvolvemos. Mas, por outro lado, nós sabemos que o esterco de aves, principalmente o esterco da galinha de postura, o esterco que tem nas granjas de postura, ele é mais rico do que o esterco de gado. Há também a cama de frango, que é um subproduto dos aviários de corte, que, por sinal, é proibido, né, quando o seu fim for de alimentação animal. Então, nós não podemos usar a cama de frango para alimentação animal, porém, nós podemos usar quando a finalidade é adubação de pastagens e aí por diante. O esterco de gado contém maior quantidade de fibras, o que evita a compactação do solo e ajuda a reter maior quantidade de água. O de frango, por sua vez, é mais concentrado, extremamente rico em nutrientes. Existe um procedimento para que o esterco possa ser usado como adubo orgânico. Estamos falando hoje sobre a utilização de esterco como adubo orgânico. Para que o esterco possa ser usado como adubo orgânico, é necessário realizar um procedimento. Fabrício, como que é isso? Há vários procedimentos para que a gente possa usar de maneira mais eficiente os nossos compostos orgânicos. Simplesmente pegar o esterco verde no curral e jogar nas plantas não é positivo. Pode até ser prejudicial para uma planta, chegando até o ponto de queimar a planta. Então, nós desenvolvemos ao longo dos anos das pesquisas e da extensão rural várias formas de utilização do esterco. Existem formas, por exemplo, compostagem, em que o produtor poderá fazer um composto mais elaborado de esterco, adubação e de adubos químicos e outros elementos que são usados mais na produção de mudas, na fruticultura em si. No nosso caso, aqui trazendo para a nossa realidade, nós chamamos de manejo de esterco, aonde eu vou juntando todo dia um monte de esterco,
oriundo dos meus currais e escolho uma área a mais ou menos 200 metros do lugar onde eu tiro o leite e vou juntando aquele esterco ali no dia a dia. Quando eu fizer um monte de esterco, que eu sei que eu vou conseguir cobrir com a lona que eu disponho na minha fazenda, então eu cubro aquele esterco com a lona. Se tiver disponibilidade de molhar aquele esterco antes, tudo bem, pode molhar. Se não, você pode cobrir ele com a lona e deixar que ele fique curtindo ali durante 45 dias. Após esses 45 dias, esse esterco está pronto para ser utilizado nas minhas plantas. Eu posso distribuir manualmente, com pás e aí por diante, mas a maneira mais eficaz de distribuir é com implementos tratorizados, né? Eu posso distribuir com aplicadores de calcário, desde que eu abra toda a boca que fica lá no fundo, a boca reguladora, porque senão pode empelotar. É dessa forma que a gente faz a utilização do esterco. Após esse procedimento, o esterco está pronto para ser utilizado. Fabrício, então qual que é a medida para a utilização do esterco? É claro que cada cultura tem a sua recomendação. Vou dar um exemplo para que nós possamos enxergar melhor. Para cada metro quadrado de pastagem, eu tenho que usar 10 quilos de esterco por metro quadrado. A quantidade de esterco ela é muito alta. Por isso que a gente vê que a realidade, às vezes, é que o produtor ele não dá atenção devida ao esterco, porque eu tenho que usar muita coisa. 10 quilos de esterco por metro quadrado significa 6 caminhões por hectare. Veja bem, então o esterco, como fonte de matéria orgânica, ele é mais utilizado em produtores que utilizam pequenas áreas, como os pecuaristas de leite, os fruticultores e os horticultores. Se eu não disponho dessa quantidade, 10 quilos por metro quadrado, então eu vou colocar a quantidade que eu disponho, seja ela 7, 5, 3, 2, 1. O que eu não posso é ignorar o poder que tem o esterco na nutrição das minhas plantas. Para se adubar 1 hectare por ano, precisaremos então de estrumo de quantas cabeças de gado? Dados da extensão rural e de outras fontes da pesquisa nos revela que uma vaca produz 15 toneladas de esterco fresco por ano. Isso corresponde a 50 quilos de adubo do adubo 10-5-10 por ano. A produção de uma vaca ela é muito grande se a gente for analisar a coisa do ponto de vista econômico. Muitos produtores ignoram a utilização do esterco porque não sabem, não têm esse dado na mão. Ele desconhece o que os seus animais produzem de esterco. Então veja bem, se eu tenho 10 quilos de esterco por metro quadrado e eu sei que uma vaca produz 15 toneladas de esterco ao ano, logo o cálculo matemático me revela que eu preciso de 7 cabeças de vaca de leite para adubar 1 hectare de pastagem por ano. A maioria dos nossos produtores são produtores de acima de 10 cabeças ano. As fazendas que nós visitamos são de 20, 30, até 40 cabeças ano. Então não há desculpa para que eu não faça uso da matéria orgânica na adubação dos meus pastos. Ela é importante e nós devemos, sim, ter essa consciência e usá-la sempre que nós tivermos a disponibilidade de fazer. Fabrício, quais as vantagens de se utilizar o esterco como adubo orgânico em relação ao adubo químico? As vantagens são inúmeras e a diferença, ela é uma diferença gritante. Por exemplo, o produtor imagina que para nutrir a sua planta, ele precisa apenas de usar o adubo químico, jogar o adubo químico ali naquela região, naquela lavoura, enfim, no pomar e aí por diante. O que nós temos que ter em mente é que não existe mágica no desenvolvimento de uma planta. Para que nós, seres humanos, nos desenvolvemos, é preciso que nós tenhamos uma digestão. E quem faz essa digestão é o estômago. Assim como o médico recomenda os probióticos ao nosso estômago quando temos algum problema intestinal e a nossa flora não consegue corresponder e ajudar na nossa digestão, da mesma forma, o esterco ajuda na absorção dos nutrientes da adubação química. Então, o esterco,
além de fornecer nutrientes para as plantas, ele atua como condicionador de solo e como um melhorador da eficiência da adubação química. Fazendo analogia com o ser humano, nós temos o solo como o estômago da planta. É lá que ocorrem as reações para que depois as raízes consigam absorver aqueles nutrientes. Então, quando um adubo cai na terra, ele precisa sofrer reações químicas para logo após isso a planta conseguir absorver esses nutrientes. E o esterco, ele atua ajudando, melhorando essa reação química, facilitando a planta a absorver os nutrientes. Dessa forma, nós podemos enxergar que o adubo e o esterco não são concorrentes. Eles não estão em disputa na nutrição da planta. Eles se completam, um ajudando o outro. Lembrando que o nutriente que está presente no esterco, ele já entra direto na corrente da seiva da planta, porque ali o nutriente já está na forma como a planta gosta de absorver. A incorporação de matéria orgânica, como esterco de curral a solos degradados, vem dando bons resultados na mesorregião do Agreste Paraibano, onde o cultivo de hortaliças é a principal fonte de renda dos agricultores. Para José Queiroga Nóbrega, engenheiro agrônomo da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba, o objetivo é promover a correção e a conservação do solo por meio da fertilização orgânica em áreas degradadas pelo uso de produtos químicos. No entanto, Queiroga destaca a necessidade de se fazer a análise de solo para o produtor saber a quantidade de fertilizante orgânico a ser utilizado no solo. O esterco é matéria orgânica. A matéria orgânica, por sua vez, repõe os nutrientes à terra, propicia a melhoria da fertilidade e também a redução da acidez do solo, favorecendo então o aumento da aeração, permeabilidade e a infiltração de água. Fabrício explica os benefícios ao solo com a utilização de adubo orgânico. Nós temos duas vantagens principais: a melhora química e física do solo. Química porque nós vamos fornecer ao solo o maior número de cargas negativas que tem um maior poder de reter e trocar os cátions, que são cargas positivas. Então, quando eu forneço matéria orgânica ao solo, eu aumento a CTC do solo, que é um termo técnico que significa aumento da capacidade da troca catiônica. Então, um solo que ele é mais carregado de matéria orgânica, ele vai ser mais rico em nutrientes, principalmente os nutrientes de carga positiva, como cálcio, magnésio, potássio e outros. Do ponto de vista da estrutura física, também é outra vantagem, pois o esterco, por ser constituído de partículas que têm maior poder de estruturação do que os colóides naturais do solo, ele consegue fazer com que o solo fique mais aerado, ele fique mais fofo, mais frio. As raízes conseguem se aprofundar e passearem, caminharem mais sobre o solo. Aquele princípio dos 4F, que um solo precisa ser fundo, frio, fértil e fofo, o esterco atua sobre esses 4Fs, produzindo um solo de estrutura física e química de qualidade. O esterco, ele possui características físico-químicas, elas são importantes na aglutinação das partículas do solo, de maneira a evitar e a dificultar a erosão. Um solo que é desprovido de matéria orgânica e pulverizado através das máquinas e outros implementos que revolvem o solo, ele é um solo mais propenso à erosão. E um solo estercado e provido de matéria orgânica, dificilmente ele sofrerá os impactos e as consequências da erosão por ter as partículas mais coesas. Dessa forma, nós podemos enxergar que a matéria orgânica ela é extremamente benéfica no ponto de vista ecológico, já que um dos maiores problemas que nós temos hoje em áreas de desmate e áreas desprovidas de plantio direto é a erosão laminar, aquela erosão que carrega as primeiros 10 centímetros de superfície do solo, carregando todo esse material aos leitos dos rios. E aí vem uma série de outras consequências ecológicas. Então, o esterco também ele é importante para a nossa ecologia. O esterco também controla o pH do solo, correto? Um pH baixo, ácido, ele é prejudicial ao desenvolvimento das raízes. As raízes da maioria das plantas, elas não conseguem se desenvolver em meio ácido. E o esterco,
por ter características químicas que elevam esse pH a próximo de 7, promove um ambiente mais neutro ao desenvolvimento das maioria das nossas plantas. Nós chamamos de plantas, vamos dizer assim, entre aspas, as plantas comerciais como feijão, soja, milho, pasto e aí por diante. E o esterco também ajuda a combater as pragas. Sim, porque se eu tenho uma planta bem nutrida, logicamente ela estará mais imune ao ataque de pragas e doenças do que as outras plantas desnutridas. Por outro lado também, o esterco, ele desenvolve certos micro-organismos que são benéficos às plantas e prejudiciais a alguns tipos de pragas. Agora, é lógico que não devemos pensar que pelo fato de termos um solo estercado estaremos livres das pragas. Nós estaremos livres de algumas pragas. Muitas dessas qualidades não podem ser vistas a olho nu pelo produtor. Contudo, se valorizássemos apenas como fertilizante, isso seria mais claro. A composição do estrume varia muito e isso ocorre conforme o estado de decomposição do mesmo, o manuseio e a estocagem, também a espécie e a idade do animal e do manejo e alimentação que esses animais recebem. Animais alimentados com rações de alto nível de concentrados produzem estercos mais ricos em nutrientes do que os animais criados a pasto. Animais adultos eliminam cerca de 80% dos nutrientes que ingerem, enquanto que os mais jovens, só 50% desse total, produzindo, portanto, um esterco mais pobre em nutrientes. O esterco fornece os nutrientes de maneira gradativa à planta. Por que isso acontece, Fabrício? Pelo simples fato de que o esterco ser carregado de cargas negativas que vão reter alguns nutrientes de carga positiva e assim liberar aos poucos esses nutrientes às plantas. Seria como, fazendo uma comparação, uma mãe de família que tem seus filhos e tem aquele alimento armazenado na geladeira. Ela não vai pegar aquele alimento e dar ele todo em um só dia, porque os outros dias os filhos vão ficar com fome. Ela vai dar um pouco na segunda, um pouco na terça, um pouco na quarta, até que o mês feche e ela faça uma nova compra. O esterco, ele faz a mesma coisa. Ele vai liberando os nutrientes aos poucos às plantas, à medida em que a sua demanda por nutrientes vai aumentando. Muito interessante. A utilização do esterco, juntamente ao adubo químico, potencializa a absorção dos nutrientes que a planta necessita. Sim, porque um completa o outro. O adubo químico sozinho não conseguirá nutrir a planta na sua plenitude e com tudo aquilo que ele pode oferecer àquele vegetal, já que é preciso haver reações químicas no solo para que, após isso, a planta consiga absorver os nutrientes do adubo. O esterco, por sua vez, ele colabora e ajuda condicionando o solo, fazendo com que essas reações químicas ocorram de forma mais organizada, de forma mais harmônica, para que as plantas possam absorver melhor o nutriente. Então, o adubo químico com o esterco é o casamento e a dupla perfeita. Isso, além de tudo, vai trazer economia para o produtor, né? Sem dúvidas, porque se formos fazer as contas da eficiência daquela adubação, nós vamos ver que nós vamos gastar muito mais com adubação ineficiente, em que o produtor ele usa X número de adubo e as plantas absorvem um número menor, ao passo que se eu usar os dois juntos, a absorção será bem maior e, consequentemente, a minha rentabilidade melhora e o meu custo ele abaixa.